Beleza? Legitimidade ordinária. Legitimidade ordinária. Regra geral. Pleitear em nome próprio, direito próprio. Legitimidade extraordinária. Substituição processual. Quando por lei pleiteia-se em nome próprio, direito alheio. Pegou? Ordinária, extraordinária ou substituição processual. Mais uma vez invocamos as lições do Marcos Vinícius Rios Gonçalves, que neste ponto é cirúrgico, preciso. Porque ele nos diz o seguinte, veja lá. No que concerne à legitimidade, existem dois grandes campos no processo. O da normalidade, em que as pessoas figuram em juízo na condição de parte, em defesa dos interesses e direitos que alegam ser próprios. A esse tipo de legitimidade, a comum, ou ordinária, como é o termo que nós temos utilizado, dá-se o nome de ordinária. A esse tipo de legitimidade, a comum, dá-se o nome de ordinária. E nós temos o campo da anormalidade, naquelas hipóteses em que uma pessoa X poderá ser autorizada, por lei, a figurar em juízo, em nome próprio, na condição de parte, em defesa dos interesses de Y. Nesse caso, disse que haverá legitimidade extraordinária, também chamada de substituição processual. Conquanto haja alguma divergência a respeito, essas duas expressões têm sido usadas como sinônimo. Legitimidade, substituição processual. Ok? Então, se eu atuo em nome próprio, direito próprio, legitimidade ordinária. Não preciso de nenhuma autorização legal para isso. O direito é meu e é eu que estou pleiteando. Legitimidade ordinária. Quando a lei autoriza que alguém em nome próprio pleiteie direito alheio, legitimidade extraordinária ou substituição processual. Veja o caso no âmbito da ordinária. Imagine que tem um amigo meu que está aqui no carro da frente, descendo ali uma avenida muito movimentada, e eu estou no meu carro logo atrás. E aí, beleza. Está lá me guiando no carro à frente, quando de repente vem um outro carro e bate nele. Ação, dano, nexo causal. Esse outro carro causou um ato ilícito, cometeu um ato ilícito. Ação, dano, nexo causal. De modo que, se ele não reparar voluntariamente os danos causados, esse meu amigo, tem interesse processual para pleitear em juízo uma reparação devida. Mas aí olha só o que aconteceu. A batida lá feia causou danos. Saí do carro indignado porque eu vi o que aconteceu. Cheguei lá e o meu amigo falou assim, vamos esquecer disso, pode ir embora, não vou cobrar nada de você não. Você estava errado, você que bateu no meu carro, você estava errado, mas não vou cobrar nada de você não. Nessa hora eu fico revoltado. Eu falei assim, como que você não vai cobrar nada dele? O que ele cometeu é um ato ilícito, dano, ação, nexo causal. Se ele não te paga voluntariamente, você ajuiza uma ação indenizatória. Como é que você não vai cobrar dele? Não quero. Eu sei que a ação ela é um direito disponível, e eu estou renunciando. E aí eu insisto, não de forma alguma. Se você não vai ajuizar a ação, eu vou ajuizar a ação. Em meu nome, para defender o seu direito. E aí eu vou. Vou lá e ajuizo uma ação judicial. Em meu nome, eu, Stanley, serei a parte. Mas eu não sofri dano nenhum. Quem sofreu foi o João, meu amigo.
Eu vou lá, Stanley, em nome próprio, ajuizar uma demanda contra aquele sujeito que bateu no carro do meu amigo João, para preservar o direito do meu amigo. O juiz vai falar, Stanley, volta para casa. Isso não tem nada a ver com você. Tem nada a ver com você. Não tem legitimidade. Você não tem legitimidade. Você está pleiteando em nome próprio um direito que não é seu. E não há nenhum direito, não há nenhum artigo, nenhum lugar no ordenamento jurídico que lhe autorize a fazer isso. Você não pode, em nome próprio, pleitear direito alheio. Falta a condição da ação. Está aqui uma decisão. Está aqui uma decisão terminativa. Uma decisão de extinção do feito sem resolução do mérito. Porque falta a condição da ação. Se o João quiser, ele vem cá e ajuiza essa ação. Você não pode fazer por ele, não. Não pode. Legitimidade ordinária. Nome próprio, direito próprio. Agora, como vimos, por vezes tem previsão na lei da possibilidade de alguém em nome próprio defender direito alheio. Legitimidade extraordinária. Substituição processual. Dá alguns exemplos, professor, por gentileza, me dê alguns exemplos de substituição processual. Sim. Quando o Ministério Público, ele ajuiza uma demanda em nome próprio na defesa de direitos coletivos, de direitos difusos, por lei ele pode fazer isso. Está substituindo a vontade daqueles que realmente são os legitimados. Legitimação extraordinária, substituição processual. Quando o Ministério Público ajuiza uma demanda, uma ação de alimentos em favor de certo incapaz, ele está lá em nome próprio, o Ministério Público é a parte do processo, só que o interesse em jogo não é dele, é daquele incapaz. E por lei ele pode ajuizar essa ação. Substituição processual, legitimidade extraordinária. Nome próprio, direito alheio, Ministério Público. Quando, por exemplo, eu que sou coproprietário de um imóvel, ou seja, nós somos em 4 no total, sozinho ajuizo uma ação reivindicatória. Estou atuando em meu nome, em meu benefício sim, mas esse benefício não é só meu. Estou nesse processo atuando em nome próprio, em direito próprio, mas também em nome próprio e direito alheio. E a lei permite que apenas um dos condôminos ajuize uma ação reivindicatória. Substituição processual. Legitimidade extraordinária. Da mesma forma, um compossuidor que sozinho ajuiza uma ação possessória, legitimidade extraordinária. Substituição processual. A lei autoriza. Exemplo lá no direito trabalhista. Quando o sindicato ajuiza uma ação representando a vontade daqueles trabalhadores, não a vontade dele, sindicato, não está em busca do interesse dele, sindicato, mas sim no interesse daqueles trabalhadores. E a lei permite isso. Então ele está atuando em nome próprio, buscando interesse alheio, pleiteando o direito alheio, porque a lei autoriza, legitimidade extraordinária. E eu insisti, e eu mastiguei isso, talvez você até esteja cansado, mas foi proposital, porque, atenção nesse quadro aqui atrás, muita atenção nesse quadro aqui atrás, porque aqui está uma pegadinha enorme de concurso público. Foi por isso que eu mastiguei tanto o conceito de legitimidade ordinária e extraordinária. Muita atenção. Legitimidade ordinária, que é a regra. Pleitear direito em nome próprio, direito próprio em nome próprio. Legitimidade ordinária. Legitimidade extraordinária ou substituição processual. Exceção legal. Pleitear em nome próprio, direito alheio. Legitimidade extraordinária ou substituição processual. Pelo amor de Deus,
Substituição processual não é a mesma coisa que sucessão processual. Por favor. Por favor. Substituição processual é sinônimo de legitimidade extraordinária. É a mesma coisa. Substituição processual, legitimidade extraordinária. Sucessão processual não tem nada a ver. Isso aqui, as bancas direto, né, misturam isso aqui tudo na cabeça do sujeito e tem muita gente que erra. Você não vai errar. Você não vai errar. Sucessão processual nada tem que ver com substituição processual. Na sucessão processual, eu tenho alteração da parte. Alguém que começou o processo na condição de autor e foi sucedido por um outro. Saiu, pá, entrou um outro. E esse outro que entrou está atuando em nome próprio, pleiteando direito próprio. Pegou? O que estava anteriormente estava atuando em nome próprio, pleiteando direito próprio. Saiu, entrou um outro que está atuando em nome próprio, pleiteando direito próprio. Sucessão processual. Alteração de partes. Nome próprio, direito próprio. É o que acontece, por exemplo, mais comum quando alguém morre. Quando o sujeito ele era réu de um processo e ele faleceu. E se ele faleceu, a sua personalidade se encerrou. Ele não pode mais ser parte de um processo. Ele tem que ser sucedido. E, regra geral, ele será sucedido pelo espólio. Sucessão processual. O sujeito ele era o réu do processo. Nome próprio, direito próprio. Morreu. Vai embora. Entra outro no lugar, o espólio, que está atuando em nome próprio, direito próprio. Pronto. Não tem espólio. Por alguma das razões previstas em lei. Então vem os herdeiros. Nome próprio, direito próprio. O sujeito era autor de uma ação e morreu. Foi embora. Deixou 4 filhos. Não teve espólio, ou o inventário já concluiu, o espólio já era. E agora esses 4 filhos adentram ao processo no lugar do decújios. E esses 4 filhos estão em litisconsórcio, atuando em nome próprio, pleiteando direito próprio. Sucessão processual. Alteração da parte. Sai aquele primeiro que estava litigando em nome próprio em busca de direito próprio. E entra um outro, uma figura nova, que está atuando em nome próprio em busca de direito próprio. Sucessão processual não é sinônimo de substituição processual. Substituição processual é legitimidade extraordinária. Substituição processual acontece quando alguém, por autorização da lei, pleiteia em nome próprio direito alheio. Ponto. E por fim, substituição processual não significa representação processual. Porque eu já ouvi uns cabeçudos aí dizendo que quando eu estou diante de uma ação de alimentos e eu tenho um menor que vai ajuizar uma ação de alimentos contra o pai, né? E aí esse menor não tem capacidade processual. Aí eu vejo gente falando assim, quem vai ajuizar a ação é a mãe. Senão a mãe não vai ajuizar não, senhor. A mãe não vai ajuizar não, senhor. Porque ela não tem legitimidade para isso. Nem mesmo extraordinária. Quem vai ajuizar a ação é o menor. Mas a mãe não tem que participar? É lógico que tem. Porque ele não tem capacidade. Mas a mãe vai participar como representante processual.
O menor estará no processo. O autor da ação não é a mãe. Então ela não está ali atuando em nome próprio. Ela não tem legitimidade, nem mesmo extraordinária. O interesse em jogo não é dela. Então ela não tem legitimidade ordinária. Nome próprio, ela é a autora, direito próprio. Legitimidade ordinária. E também não tem nenhum lugar na lei que permita que ela, em nome próprio, ela vai ser autora, pleiteie direito alheio do filho. Legitimidade extraordinária. Não, a parte do processo é o filho. O filho é o autor da ação. Só que em razão de não ter capacidade processual, ela será representante. Representante. É por isso que afirmamos que quando eu estou aqui diante da representação processual, eu tenho alguém atuando em nome alheio, sim. Porque a parte é o filho, não é ela. Então ela está ali atuando em nome alheio, em nome do filho, que é o autor. Pleiteando direito igualmente alheio. Sentiu o drama? Legitimidade ordinária, regra geral. Pleitear direito próprio em nome próprio. Legitimidade extraordinária ou substituição processual. Ou substituição processual. Exceção que tem que estar autorizada por lei. Pleitear em nome próprio, direito alheio. Sucessão processual não tem nada a ver, por isso que eu até separei os quadrinhos. Sucessão processual é a alteração da parte. Lembra do exemplo? Alguém morreu, entrou o espólio. Alguém morreu, entrou os herdeiros. Ou seja, esses que estão entrando, os sucessores, estão atuando em nome próprio, direito próprio. Ah, mas é representação. Lembra do caso da mãe representando o filho. O filho é o autor. Nome alheio, porque a mãe não é a parte do processo, e sim o filho. Direito alheio, porque o direito também não é dela, é do filho. Ela está ali apenas como representante, porque aquele que é o autor não tem capacidade processual. Ok? Pessoal, essa parte aqui é complicada e derrama, chove, destrói em concurso público. Beleza? Então, muitíssima atenção, por gentileza. Veja ali, quase caminhando para o final da nossa aula, algumas questões, só falar sobre elementos da ação, mas é jogo rápido. Umas questões aqui para a nossa reflexão. Questão do TJ de Minas Gerais. Com relação à função jurisdicional, jurisdição e ação, as assertivas abaixo estão corretas, exceto a impossibilidade jurídica é uma das condições da ação. Putz, grila, já está aqui, ó. É isso mesmo. Porque as condições da ação são só duas. Legitimidade e interesse. Impossibilidade jurídica? Não é. Na verdade, nunca foi. O que era a possibilidade, né? A possibilidade jurídica do pedido era uma condição da ação. Mas não é mais. Então, essa afirmação está totalmente errada. Totalmente errada. Só duas condições da ação. Legitimidade e interesse. Olha os outros como estão corretos. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e tribunais em todo o território nacional. Perfeito. Artigo 16, né? C. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Perfeito? Que são as condições. Artigo 17. Ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ok. Correto, é isso mesmo. Né? Legitimidade ordinária e quando o ordenamento jurídico autorizar, legitimidade extraordinária. Artigo 18. Então, correta, letra A. Outra questãozinha aqui, jogo rápido, sobre o tratamento que o novo Código de Processo Civil dá à jurisdição e à ação, assinale a afirmativa incorreta.
A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições do novo Código de Processo Civil. Show de bola. B. O interesse processual, melhor dizendo, o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, ou da autenticidade ou da falsidade de documento. Espera lá, professor, você não falou nada disso. Segura aí que a gente vai falar. Mas está correto. C. Para postular em juízo é necessário ter interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. Possibilidade jurídica do pedido não é mais condição da ação. Então eu sei que é essa que está errada. D. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Professor, você não falou sobre isso? Está correto. Eu já vou indicar para vocês porque está correto. Rapidinho aqui uma outra questão. Quanto ao exercício da função jurisdicional pelo Estado juiz e no que se refere à jurisdição e ação, é incorreto afirmar: A. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Show de bola. B. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Em havendo substituição processual, o substituído será excluído do feito, não lhe cabendo intervir como assistente litisconsorcial. Essa está errada. A gente já vai ver por quê. Mas vamos por exclusão, né? As outras estão certas, olha lá. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, da autenticidade ou da falsidade de documento. Correto? Aguenta. Calma, a gente vai ver. D. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Professor, mas o senhor não falou nada sobre isso. É porque está na lei, né? São os últimos artigos desse estudo inaugural, né? O parágrafo do artigo 18, artigo 19 e o artigo 20. Vejamos aqui, olha lá. Artigo 18, que nós já vimos. Ninguém poderá pleitear em direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por ordenamento jurídico. Então, legitimidade ordinária, legitimidade extraordinária. Parágrafo único, que é um dos pontos que caiu na questão anterior. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Então, mesmo quando a lei autorizar que alguém pleiteie em nome próprio direito alheio, aquele que é o real titular do direito pode intervir no processo como assistente litisconsorcial. A gente já vai falar sobre isso em alguma das próximas aulas, pois a assistência litisconsorcial é forma de intervenção de terceiro, tá? Mas grave isso. Quando a lei autorizar a legitimidade extraordinária, alguém em nome próprio pleitear direito alheio, o titular do direito pode adentrar o processo na condição de assistente litisconsorcial. Ok? Artigo 19, no que toca ali a demonstração do interesse. Olha o que o legislador diz. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. 2. Da autenticidade ou da falsidade de documentos. Então eu tenho que demonstrar que tenho interesse, que a ação é útil, que ela é necessária, que o procedimento é o adequado. E essa demonstração de interesse pode ser feita pela simples declaração da existência, da inexistência, do modo de ser de uma relação jurídica ou da autenticidade ou falsidade de documento. Tá? Então, que caiu lá em outra prova. E para fechar essa parte, CPC artigo 20, é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido violação de direito. Ok? Então, nós fechamos aqui do artigo 16 ao artigo 20. Para aproveitar a deixa, já que nós estamos falando de ação, né, e falamos sobre as condições da ação, uma pegadinha que muitos caem é quando o legislador pergunta sobre os elementos da ação.
E aí tem gente que diz o seguinte, o legislador está perguntando quais são os elementos da ação, e o sujeito responde, interesse e legitimidade. Condições da ação é uma coisa. Condições da ação, interesse, legitimidade. Requisito para a análise do mérito. Elementos da ação é outra história. Os elementos da ação, né, é aquilo que faz-se necessário para que uma ação exista. São os elementos constitutivos da relação ali, da ação. Não tem ação. São os elementos essenciais à existência da própria ação. Não estou falando das condições para a análise do mérito. As condições da ação são os requisitos para a análise do mérito. Legitimidade, interesse. Elementos da ação, outra história. É aquilo que identificará uma ação. E esse estudo é importantíssimo porque vai nos possibilitar saber se existem duas ações iguais em trâmite. Isso não pode acontecer. Eu não posso ter duas ações absolutamente iguais tramitando ao mesmo tempo. Não posso. Eu não posso ter uma ação que já foi julgada e transitada em julgado, ou seja, a jurisdição já se tornou definitiva, e agora vem uma pessoa e propõe a mesma ação. Já teve coisa julgada. Não pode ter uma outra ação idêntica agora proposta. De que forma que eu identifico se eu tenho duas demandas idênticas em andamento simultaneamente, ou eu tenho uma ação idêntica à outra que já foi transitada em julgado? Como é que eu identifico? Pelos elementos. Quais são os elementos da primeira ação? Quais são os elementos da segunda ação? São os mesmos? Então é a mesma demanda. Quais são os elementos da ação? Elementos da ação. Elementos da ação. Quais são? Partes, pedido, causa de pedir. Partes, pedido, causa de pedir. Para que serve o estudo dos elementos da ação? Para identificar uma ação. Para individualizar e distinguir uma ação de outra. É com base na análise desses elementos, quem são as partes? Qual é o pedido? Qual é a causa de pedir? É que eu vou saber se aquela ação é diferente ou não de uma outra. Serve para indicar, identificar, individualizar e distinguir. Tá? Ok? Então veja lá. Os elementos da ação são partes, pedido e causa de pedir. Parte. O que é uma parte? Parte é quem pede contra quem se pede. Então cuidado. Sujeitos do processo. Autor, réu, juiz. Partes do processo. Partes do processo. Quem pede a tutela jurisdicional, que é o autor, e contra quem se pede, réu. Parte é autor e réu. Quem pede e contra quem se pede. E pedido. Pedido é o que se pede. Partes, quem pede contra quem se pede, autor e réu. Pedido é o que se pede. E esse pedido pode ser imediato, que está relacionado ao provimento jurisdicional, pode ser condenação, constituição ou desconstituição, né? Ou ainda declaração, lá na jurisdição contenciosa, né? A ação é declaratória, a ação é condenatória. Ação é constitutiva, desconstitutiva. Perfeito. O que é o pedido imediato? É essa prestação. A prestação jurisdicional. É a condenação do indivíduo? Então a condenação é o pedido imediato. Aí a constituição de um direito é a desconstituição de um negócio jurídico.
É a declaração de um direito? Então, perfeito. Isso é o pedido imediato, a prestação jurisdicional. E o pedido mediato? Pedido mediato é o bem da vida. É o bem da vida. É efetivamente o que está se pedindo. Então, eu quero que João seja declarado, ou melhor dizendo, eu quero que o João seja condenado a me pagar 500 mil reais a título de dano moral. Condenação, pedido imediato. 500 mil reais, bem da vida, pedido imediato. Ok? Então, pedido imediato é a prestação jurisdicional. Como regra será? Condenação, declaração, constituição ou desconstituição. Pedido imediato é o bem da vida, é o que realmente está se pedindo. 500 mil reais, um carro, desconstituir o negócio jurídico ou negócio jurídico. Ok? E a causa de pedir é o porquê se pede. Então, partes é quem pede e contra quem se pede. Pedido é o que se pede. Imediato, prestação jurisdicional. Imediato, bem da vida. Causa de pedir é o porquê se pede. Trata-se dos fundamentos de fato e de direito que embasam. Por que eu estou pedindo a condenação, pedido imediato, do João ao pagamento de 500 mil reais, pedido imediato? Porque ele cometeu um ato ilícito. Estão aqui os fatos, estão aqui os fundamentos jurídicos. Causa de pedir. Causa de pedir. Como eu disse, essas causas de pedir é o que, ou melhor dizendo, esses elementos da ação é que identificarão e individualizarão determinada ação. Por quê? Porque eu não posso ter duas ações idênticas em trâmite. Se isso acontecer, eu estou diante de litispendência. O que é litispendência? Litispendência acontece quando se repete uma ação que já está em curso. Como é que eu sei que essa ação foi repetida? Porque eu tenho mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Essa segunda ação é idêntica à primeira. Então essa segunda tem que ser extinta, sem resolução do mérito. Por quê? Porque eu tenho litispendência. Coisa julgada. O que é coisa julgada? Quando que eu extingo um feito por reconhecimento de coisa julgada? Acontece quando, depois do trânsito em julgado de uma decisão, de uma ação, outra ação idêntica é proposta. Como é que eu sei que a ação idêntica é proposta? Mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Já teve uma ação como essa e a decisão dela já transitou em julgado. Pois bem, se eu propor uma outra ação idêntica, essa outra ação tem que ser extinta sem resolução do mérito. Por quê? Está configurado coisa julgada. Por derradeiro, perempção. O que é perempção? Perempção é uma sanção. Perempção é uma sanção que se impõe àquele que por 3 vezes deu causa à extinção, sem resolução do mérito, de uma mesma ação. Então, o autor foi lá e propôs uma ação. Autor, réu, pedido, causa de pedir. E aí, por desídia, não mais participou do processo, o processo foi extinto. Aí, o que ele fez? Como a extinção foi sem resolução do mérito, propôs uma outra ação. Mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Pode fazer isso? Pode. Porque a outra não transitou em julgado, não foi decisão de mérito. Então, ele foi lá e propôs de novo. Mas aí, relaxado, tá nem aí. Deu causa à extinção, parou lá de participar. E aí o juiz taca-lhe uma decisão sem análise do mérito, Como não teve análise do mérito, o que ele fez? Propôs de novo a ação. Mesmo autor, mesmo réu, mesmo pedido, mesma causa de pedir. E o que ele fez? De novo, abandonou o processo e deu causa à extinção do feito sem resolução do mérito. Como foi sem resolução do mérito, pela 4ª vez ele propôs a mesma ação. Agora chega. Perempção. Quando pela 4ª vez
se for proposta a mesma ação, mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir, e as outras 3 oportunidades foram extintas por culpa do autor, ele não vai propor uma quarta, não. Não vai propor uma quarta. Então, preempção é uma sanção imposta àquele que por 3 vezes consecutivas propôs a mesma ação, parte, pedido, causa de pedir, idênticos, e deu causa à sua extinção por abandono. Se isso acontecer, ele não poderá propor pela 4ª vez nova ação contra o réu com o mesmo objeto, mesma causa de pedir. Preempção. Preempção. Beleza? Agora eu prometo, estamos caminhando para o final. Só para vocês reforçarem essa ideia de litispendência, coisa julgada, preempção. O artigo 337 do Código de Processo Civil dá uma aula incrível sobre o assunto, legislador extremamente didático. Olha lá, ele diz assim, incumbe ao réu antes de discutir o mérito, alegar. Aqui no artigo 337 eu tenho as famosas preliminares de contestação. Então antes de analisar o mérito, o réu deve alegar. Aí vem lá um monte de requisitos, um monte de incisos. No meio eu encontro inciso 5º, perempção, inciso 6º, litispendência, inciso 7º, coisa julgada. Aí olha o que o legislador diz no parágrafo 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Legal, hein? Ação anteriormente ajuizada. Como é que eu tenho uma ação idêntica à outra? Parágrafo 2º. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Aqui, ó. Elementos da ação. Parágrafo 3º. Há litispendência quando se repete uma ação que está em curso. Mesmo pedido, mesma causa de pedir, mesmas partes. Há litispendência quando se repete uma ação que está em curso. Parágrafo 4º. Há coisa julgada quando se repete uma ação que já foi decidida por trânsito em julgado. Ah, professor, está faltando a perempção. Ah, não, só você andar um pouquinho mais. Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Artigo 486, no parágrafo 3º, ele explica o que é perempção. Olha lá, se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono de causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa ao seu direito. Por que ele não pode alegar pela 4ª vez? Perempção. Perempção. Okay? Então guardem esses artigos que eles lecionam para nós o que nós acabamos de estudar. Para fechar a aula, última questãozinha de concurso de 2016 do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, olha que baba, hein? Olha o meu sonho de consumo. E você acredita que teve gente que errou isso? Sabe por quê? Porque confundiu elementos da ação com condições da ação. Não é à toa que a gente está falando sobre o tema agora, pessoal. Não é à toa. Olha lá. São elementos identificadores da ação. Juízo, partes e pedido. Juízo? Sério? Ah, para. B. Juízo competente, causa de pedir e demanda. Juízo competente, demanda. Como assim? C. Partes, causa de pedir e pedido. Correto? E aí olha a confusão que eu falei com vocês que geralmente a banca faz. São elementos identificadores da ação. Partes, interesse processual e pedido. Interesse processual é condição da ação. Causa de pedir, legitimidade e demanda. Legitimidade é condição da ação. Condições da ação. Requisitos para uma resposta de mérito. Ação em sentido estrito. São 2. Legitimidade e interesse. Elementos da ação. São elementos que servem para a identificação da ação.
para saber se não tem litispendência, se não tem coisa julgada, se não tem preempção. Partes, autor e réu. Quem pede contra quem se pede. Pedido, o que se pede. Pedido imediato, a prestação. Pedido imediato, o bem da vida. E causa de pedir. O porquê se pede. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nós ficamos por aqui. Terminamos a nossa aula sobre jurisdição e sobre ação. Hoje nós falamos sobre conceito de jurisdição, falamos sobre características da jurisdição, sobre espécies, jurisdição voluntária, jurisdição contenciosa. Falamos sobre ação, conceito amplo, que tem relação com acesso à justiça, conceito estrito, que é a resposta de mérito, condicionada. Falamos sobre as condições da ação, legitimidade e interesse. Falamos da legitimidade ordinária, legitimidade extraordinária. Legitimidade extraordinária, sinônimo de substituição processual. E terminamos o nosso estudo falando sobre os elementos da ação. Espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha sido extremamente proveitosa para os seus estudos. E quero ver de volta, quero te ver aqui de volta no próximo encontro. Ok? Um grande abraço aqui do professor Stanley e até mais. Tchau, tchau.